Leão joga amanhã contra o Porto na Arena e teve novidade na reapresentação dos jogadores hoje. Moisés Oliveira. Boa noite, Moisés. Boa noite, Vitor. Boa noite para você, boa noite para todos os ouvintes da Transamérica, para os colegas de equipe também. Exatamente, viu, Vitor? Hoje o Sport se reapresentou, fez seu último treino, porque amanhã, Vitor, já tem jogo, né? 8ª rodada do Campeonato Pernambucano. Jogo importante para o Sport, né? Vai pegar o vice-lanterna, mas o Sport está nessa briga aí com o Náutico, né? O Náutico tem 17 pontos e o Sport tem 18. Então o Sport sabe que vencer amanhã é muito importante, vencer a equipe do Porto, que venham falando aqui na Transamérica, é sim um adversário de muita fragilidade, mas o Mariano Souto sabe da importância. E hoje, com um treino, teve ali janela para a imprensa, né? A imprensa acompanhou os primeiros 30 minutos da movimentação do Sport hoje no CT. E o detalhe de hoje, tá? Os atletas, tanto os titulares como também os reservas, trabalharam juntos, né? Hoje. Não teve aquele treino separado, né? Normalmente acontece isso. Quando tem um jogo, os titulares ficam na academia e aqueles que não jogaram ou entraram ali no decorrer da partida, eles trabalham com bola. Hoje não teve essa separação. Todo o elenco trabalhou com bola. O detalhe é que o Riquelme, lateral esquerdo, né, que fez a partida contra o Afogados como titular, ele sofreu ali um trauma no ombro direito e hoje trabalhou com bola com os companheiros. Isso leva a crer que ele pode aparecer no time de amanhã, tá? Porque está recuperado da lesão do trauma que ele sofreu no ombro direito. Outro detalhe do treino de hoje: o Igor Cariús não tem pré-contrato assinado com o Sport, não tem nada, mas esteve trabalhando com os profissionais, com todos os jogadores, com o Mariano Souto, tá? Ele está aguardando a situação dele, né, com a Justiça, com a STJD, lá para abril, mas ele conseguiu estar junto à diretoria, trabalhar, né, estar em forma, né, trabalhar com os companheiros aqui no Recife. Vai passar 2 meses trabalhando por aqui, ele alugou um local aqui para morar e fica até resolver essa situação em abril. Esteve trabalhando hoje com o pessoal também. E o Sabino, o zagueiro Sabino, ele não trabalhou com o grupo, mas hoje deu voltas em um dos campos do CT. Importante, né? O Sabino, que sofreu uma lesão ali no pé esquerdo no ano passado, ele tem contrato com o Sport até abril. Hoje à tarde eu conversei com o empresário de Sabino e perguntei para ele se já houve aí por parte do Sport um contato para renovar contrato com o jogador. A gente sabe que ele está assim nesse processo de recuperação, e o empresário me informou o seguinte: Moisés, a gente nem falou sobre isso porque ele está no processo de recuperação, até o momento não se falou nada sobre renovação, mas a gente sabe que o contrato dele termina em abril, e aí fica a interrogação se o Sport vai sim ou não renovar com esse atleta que é o Sabino. Tá bem fisicamente, tá? Tava dando uma olhada nas imagens, o atleta tá bem, inclusive no jogo que o Sport fez contra o Central, o Sabino estava com a delegação, tá? Ele ficou ali, né? Acompanhou aquele processo de aquecimento, estava com a delegação naquela partida que o Sport venceu o Central. Então, as novidades de hoje: o Riquelme trabalhou com os demais companheiros. O Igor Cariús não tem pré-contrato, não tem nada, mas está trabalhando no CT do Sport. O Sabino deu voltas aí em um dos campos do CT hoje, processo ainda de recuperação, não tem uma data definida para que ele volte a treinar com os companheiros. E a novidade também é a oficialização do executivo de futebol. Eu já falava aqui mesmo no Bola na Rede, do André Figueiredo. Hoje o Sport oficializou ele como novo executivo, né, após a saída do Jorge Andrade. Jorge Andrade foi para o Internacional, o André Figueiredo assume aí, né, o executivo de futebol a partir de hoje do Sport. Vale lembrar que o André vem do Corinthians, estava ali como coordenador geral de base do Corinthians, participou da equipe
né, diretamente ali da montagem, daqueles meninos que foram campeões da Copa São Paulo nesta temporada, mas houve a mudança lá de diretoria do Corinthians, teve lá um problema, né, ele nem participou da premiação das medalhas, e ele ali acabou saindo do Corinthians e agora está oficializado como novo executivo de futebol do Sport. Vitor. E do time, o que a gente sabe da equipe que joga amanhã contra o Porto, Moisés? Vitor, a provável escalação do Sport amanhã deve ter Kaique França no gol, Lucas Ramon na lateral direita, a dupla de zaga Thierry, Renzo e na lateral esquerda Rosales ou Riquelme, tá? Fica essa interrogação. O meio-campo, Felipe, Fabinho, Alan Ruiz ou Lucas Lima. E no ataque, Paulinho, Zé Roberto e Arthur Kaique. Essa deve ser a provável escalação do técnico Mariano Sosso, que completou 50 dias à frente do Sport, já utilizou 26 atletas, 10 times diferentes em 10 partidas. É bronca, Vitor, para montar um time desse, para conseguir dar aí um entrosamento, porque para cada jogo é um time diferente, viu, amigo? Mas amanhã se faz parte da estratégia dele também. Diga, mas Mário. Que estratégia é essa? Porque ele tem que decidir, Vitor. Ele tem que escolher os 11 que ele vai mandar a campo como titular. Ele pode rodar o elenco. Mas Mário. A questão é que uma hora isso vai cansar. Olha, tá vendo? Uma hora vai cansar. Não, aí tá vendo? Porque imprensa e comissão técnica. Você vai dar razão, Mariano Souza, então. Mas, rapaz, presta atenção, vê só. Então são 38 rodadas na Série AB, são 38 times diferentes. Ele tem condições ainda, não tá chegando às decisões, ele tem condições ainda de ver exatamente quem é quem. Meu amigo, 10 jogos não viu ainda? Não. Tá com catarata? Não, na verdade é o seguinte, tem jogadores que chegaram depois, tem jogadores que precisam se condicionar, então tudo isso é necessário para que o treinador, ele tire todas as suas dúvidas. Fulano de tal, vou começar te colocando, né, faltando 15, 20 minutos. Ô Zé, quais dúvidas você acha que ele tem hoje? Não, na verdade, ele tem dúvidas no seu meio campo, ele tem dúvidas. Ele tirou a sua dúvida da lateral direita. Tirou mesmo? Tirou, não tenha dúvida nenhuma. Só se ele for muito, podemos assim dizer, exigente. Se ele tá em dúvida, ele tá de brincadeira, né? Não, só se ele for muito exigente. No gol não tem mais dúvida, é Kaique França. Não, Kaique França. Se ele for muito exigente, ele tem que pedir outra contratação, né, Zé? Na verdade, ele tá tirando, não é? Ele tá tirando e ele tem certeza da equipe que ele já pode colocar o seu 11, não é? Que ele pode dizer assim, não, vocês, não é? Serão aqueles que provavelmente irão fazer o maior número de partidas. Amanhã, por exemplo, ele poderia dar folga geral para o time A, o B, o C e o D, botar o E e o F. Na verdade, no futebol não se faz da maneira como você pensa. Não, mas não é como eu penso, porque o time do Porto é terrível, ou você vai dizer que não é ruim. O futebol é muito mais sério do que você pensa. Quer dizer que... não pensa não, Zé. A cabeça de Mário é um lago com um barquinho. Então, você não está respondendo para mim. Eu sou o porta-voz do torcedor. É o torcedor que está querendo... O torcedor que tem um porta-voz com esse retifão lá com esse o cara tá muito mal, hein, Zé? Não, tá muito mal. Peraí, pelo amor de Deus. Mariano Souza tem que se ligar, porque uma hora, quando de Alan Ruiz entrar, ele vai acabar com esse negócio, não vai acabar. O quê? De repente... não bota o cara como titular? De repente ele pode utilizar o Lucas Lima e o Alan Ruiz. Como titulares? Como titulares, os dois jogadores, porque tem qualidade. Aí vai ter que mexer. Aí você tem dois goleadores. Mas que quem você é que também... marca aí? Quem que marca onde? O Lucas Lima e Alan Ruiz. Lucas Lima e Alan Ruiz, quem vai marcar? Não, na verdade... Quem vai marcar? Eles dois, por que não? Onde é que tu tirou isso da cabeça que eles não marcam? Uma coisa é você querer... Alan Ruiz só cerca. Pronto. E Lucas Lima só olha. Acabou. E tá bom demais. Desde que eles façam a sombra, já tá bom. Sabe por quê? Porque quando eles tiverem a bola dominada, aí eles são diferenciados. Aí eles vão fazer aquilo que as outras equipes às vezes não têm, que são dois jogadores completamente acima da média em relação aos outros. Zé, os jogos do Sport contra Maguari e Petrolina foram resultados apertados. Ô Mário, eu não esperava que o Sport só ganhasse 1-0. Eu sei que o humorístico é seu, viu, Mário? Não, mas, eu tô fora, eu sou uma pessoa séria. Eu escutei de um torcedor do Sport hoje que o Lucas Lima tá parecendo um personagem infantil chamado José Comilão. Depois você procura aí. Não, peraí. É um bonequinho que só fica rindo o tempo todo, sabe? O tempo todo rindo. José Comilão. Mas na verdade ele chegou e ele tem que dar risada mesmo. Não, e ele fez gol. Quer dizer, então, aí ele chegou, foi bem recebido. Isso. Ele chegou, as matérias todas com ele.
Isso. Então, aí o cara entra num jogo, Faz que um o gol. Sport faz um gol que foi importantíssimo no momento que ele fez Que o gol. disseram que qualquer um faria, ontem o Thiaguinho não fez. Não, qualquer um faria, não. É claro que não. Que E as Neymar pessoas- entrou na olha, pauta também, né? Olha, tinha O Neymar disse boa sorte, colega. Pois é, virou tinha pauta. Neymar tá torcendo pro esporte. tinha um Neymar é apresentador, pauta aí. tinha um apresentador na Rede Globo que faleceu, o Fernando Vanucci, que ele tinha a mania de dizer assim: esse até eu faria. Pegaram ele e levaram. Aí começaram a chutar a bola da linha de fundo pra ele chutar ele. E ele ofegante. E ele ofegante. Mas aí, você Vanucci. agora vai dizer: nunca mais eu digo até eu faria. Então é bom fazer essas coisas de vez em quando pra ver se o cara. Falar é fácil, até né? minha avó Vai. faz aqui, ali dentro. Toca pra Mário pra ele ir no fundo e cruzar. Não, sou fora. aí Não, você- mas disseram, não disseram. O Lucas Lima também contra o Itabaiana. Aí, Thiaguinho, ponto, tá aí, faz aí, Thiaguinho. Pois é, não tem esse negócio se é contra o Itabaiana, se é contra não o tem Íbio, isso se é não. contra o Flamengo, se é contra... Não, você tem que estar presente e tem que ser eficiente quando a oportunidade aparecer. Olha aí, o Clarice, Tarsis colocou no nosso grupo interno aí o José Comilão, pra vocês conhecerem. Não, eu tô tá? fora. O ouvinte já deve estar procurando aí no Google, o pessoal já deve ter encontrado o José Lucas Comilão. Lima, A diferença é que os dentes do Lucas Lima estão todos branquinhos, né? Lucas Lima. O do José Comilão são dentes coloridos. Ele é um cara extremamente importante nesse time do esporte. Então é aquilo que eu tô dizendo, porque Gustavo Coutinho, né? É importante ou não é? Bastante. Tem que estar no time principal, Zé. O Tite Sim. Ortiz, por exemplo, será que já não merece? É claro que ele vai ter que observar um pouquinho mais esse jogador. Quem? O Tite Ortiz, que chegou agora há pouco. Também vai ser um jogador. Ainda não vai jogou, ter essa né? oportunidade. É, Tá Mas, sendo mas o preparado. Tite ainda está no processo da condição física. Ele não chegou 100% não, tá? Veja, então Tem que aguardar. Então esse aí vai ser um dos últimos para ele observar e jogar. Mas em uma hora ele vai ter que decidir, Zé, porque não dá para você rodar. Eu entendo que tem a questão de que ano passado teve jogador, não foi Moisés, que passou 50 jogos, Isso, o sei caso lá. do Wagner Love, né? Mas se Ele você teve ficar mais de 50 rodando. Pronto, Wagner Love é um exemplo disso, que aqui ele dava certo. Aí eu fui, tá no Campeonato Goiano, no Atlético, ele não fez nenhum gol até agora. Sim. É. Ele pegou uma discussão lá com o torcedor do Atlético. Tem, não tá tem, nada boa tem a coisa situações, pra ele, às vezes, que é indigesta para o jogador. É o tipo da situação que eu costumo falar que, às vezes, uma camisa veste muito bem E a outra não, e né? a outra não veste tão bem. É verdade. Pois não, Vitor. Ô Moisés, vamos falar um pouco sobre expectativa de público amanhã na Arena? Quantos mil ingressos já vendidos aí, Moisés? Isso, Vitor. 6.228 ingressos foram vendidos para o jogo de amanhã. É um número bom, porque, veja, esse jogo contra o Porto, vocês estão falando aí, né, que pode colocar o time B, o C do Sport que vence o Porto. Ok, o Porto tem sim a sua fragilidade, Quem disse isso sua é fraqueza. Mário. O que Foi Mário que Mário estava falando fala não mesmo. se Mário é que escreve. tem mania de falar isso. Mas, para o Sport, vencer o 6º jogo Tô fora. seguido no Campeonato Pernambucano. São 5 jogos com vitórias, e aí você vence o jogo contra o Porto, você vai chegar a 21 pontos, e sabe que o jogo entre Náutico e Retrô, que é no domingo, é um jogo que o Sport vai observar. Então, vencer é importante e ficar na liderança também. Então, o Sport, claro, vai jogar com muita seriedade para cima do Porto, mesmo por tudo isso que vocês já pontuaram agora há pouco. E vocês estavam falando sobre o time. Na semana passada, eu trazia aqui as equipes os jogadores que tiveram mais oportunidades como titulares nessa equipe do Mariano Sosso. E aí eu citava 3 atletas na semana passada que tiveram aí, né, uma boa rodagem, uma boa minutagem como titular. O Romarinho teve ali 7 jogos, 8 jogos com a semana passada, né, como titular, entrando de frente. 7 jogos, o Rafael Thierry também teve oportunidades, entrando como titular na equipe do Mariano Sosso. E eu também pontuava que teve o Felipinho, ou seja, o zagueiro, um lateral esquerdo e também, né, um atacante. Foram os jogadores que tiveram mais oportunidades entrando de frente nas partidas. No total hoje, o Romarinho tem 10 jogos já com a camisa do Sport nesta temporada. Ele entrou em todos os jogos, né? Mas como titular foram 8 partidas entrando de frente. Então o Mariano Sosso ele vai definindo ali
de fato conhece sua equipe. A interrogação do Sosso hoje está nesse meio de campo mesmo. É uma interrogação grande, porque ele já utilizou vários atletas, Pedro Vilhena, Alan Ruiz, Lucas Lima, que entrou e fez o gol, teve o Lucas André, enfim, muita gente já foi testada ali. E ele, de fato, está tendo essa interrogação. Mas a contratação do Lucas Lima foi para fazer sombra ao Alan Ruiz, que antes do Lucas Lima chegar, o Pedro Vilhena acabou fazendo esse papel nessa equipe do Sport, viu, Vitor? Ontem a CBF desmembrou 2 jogos da Copa do Nordeste. Confirmou Fortaleza e Sport na próxima quarta-feira, dia 21, às 9h30 da noite, na Arena de Pernambuco, 4ª rodada da Copa do Nordeste. E a 5ª rodada da Copa do Nordeste acontece em março, no dia 5 de março, uma terça-feira. O Sport enfrenta o Altos do Piauí, no Lindolfo Monteiro, em Teresina. Esse jogo é às 9h30 da noite. E o jogo da Copa do Brasil está definido, tá? Acontece no Zerão, em Macapá, no dia 28 de fevereiro. Jogo aí pela primeira fase da Copa do Brasil. Já está definido. Eu entrei em contato novamente com o pessoal do Amapá, ou melhor, do trem. E aí foi aquela história, né? Segundo o próprio diretor, não houve, por parte da diretoria do Sport, um interesse de trazer o jogo para João Pessoa, tá? Não houve esse interesse aí, né, por parte da diretoria. Então, o jogo, de fato, vai acontecer no Zerão, em Macapá.